Amém? Tem um ponto interessante. A Bíblia fala que, começando o Evangelho de João, que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. E essa palavra passou a habitar com os homens, se tornou conhecida dos homens. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Então quer dizer que ele, como a palavra, ele é a verdade. Tudo que está fora de Cristo tem que ser analisado. Se estiver em Cristo, é verdade. Mas fora, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando a gente usa esse ponto, julgar as coisas, o que atrapalha a palavra de Deus é a nossa opinião, não o nosso espírito. Em 1 Coríntios, fala assim, ó. Ora, o homem espiritual não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por que nós atrapalhamos a palavra de Deus? Porque nós queremos usar a nossa mente natural para entender o que Deus está falando. O falar de Deus é para o nosso espírito. E a partir do nosso espírito, ele vai se manifestar no nosso viver humano. Mas se ele não partir do nosso espírito, certamente vai ser a nossa opinião, irmãos. E aí continua aqui, ó. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. A palavra julgar aqui é tem discernimento. Então, um homem espiritual tem discernimento. Vamos olhar para a passagem de Mateus 16, onde Jesus estava tendo comunhão com os discípulos. Pedro respondeu uma coisa que Jesus disse, nem homem, nem sangue te revelasse tal coisa, mas meu Pai que está no céu. Logo em seguida, ele falou algo que parecia melhor ainda. Senhor, tem compaixão de ti. Qual foi a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. O que ele tinha ali, Jesus? Discernimento. Jesus era um homem que vivia e andava no Espírito. E ele tinha capacidade de julgar as coisas pelo Espírito, porque ele estava em comunhão com Deus. Então vamos tomar cuidado com essa ideia, nós não podemos julgar as coisas. Nós temos sim que julgar as coisas a partir do nosso espírito, ter o discernimento de Deus, porque senão nós podemos estar tomando a direção errada. Deus, ele não se engana, ele não erra, ele dá a direção correta para que a igreja seja edificada. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos, e ela funciona, ela é fiel. E ainda continua aqui, ó. Mas quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós tivermos fé nisso, irmãos, e vivermos realmente exercitando o nosso espírito, de forma simples, nós vamos ouvir, ver e analisar as coisas na presença de Deus. Deus vai nos dar discernimento, Deus vai nos dar sabedoria. E aí nós não vamos falhar, a nossa opinião vai ser tirada de lado. Lembra disso, irmãos, é a nossa opinião que atrapalha o mover de Deus. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu gosto desse jeito. Isso só atrapalha o mover de Deus. Mas quando Deus toca o nosso espírito com realidade, as coisas fluem corretamente. E para terminar, ainda para ver que a Bíblia manda a gente julgar todas as coisas também, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, fala assim, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. O que é bom, irmãos, é o que edifica, o que é mal é o que atrapalha o mover do Senhor. Vamos reter o que edifica. Mas se não edifica, descarta, porque não serve para Deus, então não deve servir para nós.